Boa tarde aos ouvintes da Rádio Vale 99.1 FM. É com imensa satisfação que ocupamos este espaço com o Vale Compartilhar. Meia hora de entrevista, onde apresentamos trajetórias de vida, experiências e perspectivas das pessoas que fazem diferença na comunidade cachoeirense. Hoje vamos bater um papo com o Dr. Bagiotto. Boa tarde, Dr. Bagiotto. Como é que está? Boa tarde, é um prazer, uma satisfação em participar. O senhor qual é a sua profissão? Eu sou cirurgião dentista com a minha especialidade em ortodontia. Perfeito. O senhor trata dos aparelhos? Aparelhos ortodônticos desde muito tempo que eu trabalho com os jovens, com as crianças, com os adultos. E é a minha diversão do dia a dia, a minha ocupação. O senhor é natural aqui de Cachoeira, doutor Bagiotto? Não, eu sou natural de Nova Palma, da 4ª Colônia. E aí, desde cedo, eu saí para estudar fora. E aí, andei pelo mundo por aí. E como é que foi lá em Nova Palma? O senhor nasceu lá, ficou até que idade, mais ou menos? A minha infância... Infância, isso aí. Eu nasci no interior de Nova Palma, bem no interior de Nova Palma, quase na divisa com Júlia de Castilhos. Então, eu tive uma infância bem interiorana, família humilde, tranquilos, e aí estudava naquela regiãozinha, numa comunidade da Salete. Vocês moravam na zona rural? Zona rural, exatamente. O seu pai criava, tinha vaquinha? O que ele fazia de atividade? O pai era pequeno produtor, então o pai tinha umas vaquinhas de leite, outras vaquinhas, cavalos, e aí a gente trabalhava nesse ramo. Daí tinha a parte da agricultura também, que a gente era tudo... Não era mecanizado, era boi arado na época. E aí a gente trabalhava nesse sentido, plantava, colhia, vendia. E era uma agricultura simples. Que produtos você lembra? Lembro. Eu trabalhava ali. Era o que? Milho? Milho, feijão. Na época começou com soja um pouquinho. Imagina plantar soja de maquininha de mão, colher tudo à mão, era... E desde pequeno já ajudava em alguma lida na família ali? Sim. Olha, desde que eu me lembro por gente, eu tinha que estar junto, né? E até para a escola, em algum horário do dia, mas no outro tinha... Eu tinha normalmente aula de manhã, levantava cedo para a escola, depois voltava e aí ia para o trabalho. Eu lembro que a gente, quando ia capinar, limpar o milho, limpar essas... Meu pai trabalhava e eu ficava sempre do lado do pai. Meus outros irmãos, o pessoal trabalhando junto ali. Não tinha folga. Desde que eu me lembro por gente, eu me viro na lavoura. E tinha mais irmãos? Como era o tamanho da família? A família era... Eu tinha mais 5 irmãos, 6 comigo. E eu era o bebê da casa. Tá? Era o caçula? O caçula da casa. A minha irmã mais velha faz aniversário no mesmo dia que eu, porém 12 anos mais velha. E nesse interstício de tempo, nasceram 6 pessoas. Nós somos em 6 irmãos na família. Hoje tem um falecido irmão, são mais um irmão homem e 4 irmãs. E muita briga, muito amor, como que era na hora da refeição? A família se reunia na mesa, tudo? Era tudo reunido na mesa, café da manhã, direitinho, almoço, tudo direitinho. Sabe que era uma família que a gente, claro, como toda família, tinha as briguinhas, tinha as desavenças, mas era legal, a gente compartilhava do mesmo ambiente, era muito bom. Assim, saudade daquele tempo do meu irmão, das minhas irmãs, era muito legal. E na escola, como é que era? Muito, como é que se diz assim, era aquele estudo mais rigoroso? Tinha as brincadeiras, como que eram as colegas, professores? Pois é, eu tinha essa irmã mais velha, minha, 12 anos mais velha, ela foi minha professora nas séries iniciais, ela dava aula na escolinha. Era uma escolinha que eu caminhava, porque uma meia hora para chegar até a escola, lá no meio do campo, a escolinha abandonada lá. Então as vacas vinham pastar ao redor, era bem assim. E nessa escola a gente estudava da 1ª à 5ª série, todos numa sala de aula, devia ter umas 12 pessoas, mais ou menos, crianças, e a professora tinha que se virar. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª série, tudo num ambiente só. E funcionava muito legal, a gurizada era parceira.
tinha problema. Até que idade o senhor ficou na família no interior? Foi infância, foi também adolescência? Em que idade? Eu fiquei até a quinta série no interior, ou seja, eu quando completei 12 anos em dezembro, terminei a quinta série. E aí na época veio o grande pulo da minha vida, que foi estudar fora, ou seja, tinha sempre um frei franciscano, um padre, frei franciscano, que vinha pescar vocações sacerdotais para ir para seminário interno. E eu me engracei, ele tocava flauta, era legal, o Frei Timóteo, e eu disse, eu quero estudar quero ser padre, quero ser que nem esse cara. Me espelhei me espelhei ali, eu quero ser que nem o Frei Timóteo, eu quero fazer isso que ele faz. E aí a minha mãe já era bem instruída, as tias morando na cidade, a família toda dela morava na cidade, minha mãe estudou. Meu pai praticamente era analfabeto, mas a gente tinha uma boa estrutura familiar, aconselhada pelos parentes, pelas tias principalmente. E aí eu me candidatei para ir para o seminário. E assim eu fui para o seminário. O seminário era lá em São Leopoldo ou era vinculado aos jesuítas ou era... Não, qual foi o seminário? O primeiro seminário que eu fui foi para o seminário em Daltro Filho, hoje pertence a imigrantes. Era o seminário do São Francisco de Assis, dos frades franciscanos, franciscanos, sim. padres franciscanos. Então eu fui para o seminário Seráfico São Francisco de Assis, que é lindo, maravilhoso, parece um castelo ali em Daltro Filho. Pertencia a Garibaldi na época, hoje pertence a imigrantes. Muito, muito show. E lá eu entrei com 12 anos, fui com uma mala maior que eu, praticamente, e fui levado pelo Frei Timóteo até o seminário. E lá eu fiquei. Ficou até que idade? Até quase a vida adulta? Né? Não, lá no seminário era assim, porque os franciscanos tinham em 3 locais diferentes as vocações básicas da sexta à 8ª série. Era Daltro Filho, Três Passos e outro lugar. Então, fazia até a 8ª série. Eu fiquei ali até a 8ª série. Eu ia em fevereiro, voltava em julho para casa, ficava 30 dias as férias, depois voltava no final de dezembro. Então, eu ficava todo esse tempo no seminário. Então, a primeira ida minha, aquela desmame de casa, foi triste, eu senti a saudade de casa, imagina, nunca tinha saído. 12 anos de idade. Entrei no seminário, nós éramos em torno de 130 crianças na idade ali, 12 a 14 anos, 15 anos. E convivia todo mundo em harmonia, os padres eram legal. Eu adorava viver num seminário que tinha mais gente, mais pessoas, convivência, tudo certinho, a oração, levantar, a escola, um ensino muito bom, qualidade de ensino, espetáculo. Uma disciplina, né, religiosa que acaba influenciando bastante na vida futura? Sim, eu acho que esse básico, já tinha estrutura familiar boa, e aí no colégio interno lapidou isso, foi trabalhando o meu ser, assim. Então tudo organizado, era muito bom o seminário. E a partir do seminário fez uma opção em sair? Não, aí o que acontece? Eu terminei a 8ª série no seminário, e aí fui direcionado, se eu quisesse ser padre, assim eu queria ser, frei franciscano, para Taquari. Taquari era um seminário que congregava as vocações mais maduras, 15, 16 anos. E aí fazia o científico. Então fiquei mais 3 anos no seminário em Taquari, que daí era o pessoal mais maduro, assim. E ali também continuou o trabalho, lapidação, muito estudo. Na época que eu fui, ainda tinha latim, tinha grego, tinha italiano, o alemão, tinha francês, aprendi bastante francês ali. Era um ensino de boa qualidade, excelente. E quando que foi assim a virada para a vida profissional que o senhor tem hoje? Pois é, daí do seminário, lá pelas tantas eu descobri que eu não queria mais aquela vida sacerdotária. Eu queria casar, eu queria ter família, eu queria prosseguir ter uma família ao meu lado. Eu gostava da vida também sacerdotal, mas aí entrei numa encruzilhada. E aí eu saí do seminário, no final de ano, fiz vestibular em Santa Maria e fui para Santa Maria estudar. Aí eu não passei direto, porque eu fiz medicina, eu queria fazer medicina.
E aí, como eu não tinha me preparado para cursinho, eu fiz o que deu para fazer. Entrei numa outra faculdade particular, assim, mas não deu para frequentar por questões financeiras. Certo. E já naquela época pesava bastante, para a família também. Eu tinha uma irmã que trabalhava no Banrisul, em Santa Maria, então facilitou minha ida para Santa Maria. Aí 2 anos depois, eu frequentei o Exército e tal, fiz o NPUR, saí oficial da reserva do Exército, e fiz vestibular para odonto, porque medicina, eu achei que a minha média não daria para mim entrar numa federal de medicina na época. E aí eu comecei em 1981 curso de odontologia. Na UFSM? UFSM. Ficava na sua irmã, casa de estudante? E eu fiquei com a minha irmã, né? Eu e ela, e aí a gente dividia, eu fazia bastante as tarefas de casa, almoço, janta, fazia tudo para ela, tinha bastante trabalho, ela também fazia faculdade e trabalhava, então a gente dava duro. E essa formação inicial, quais foram as dificuldades que o senhor encontrou, assim? Como é que foi o curso, a relação com professores, colegas? A faculdade ali. Não, olha, nunca tive dificuldade com os professores, foi tudo muito bom. Eu sempre acreditei assim e fui ensinado que o professor, ele trabalha, ele manda e a gente segue, obedece, aprende, pode criticar, pode discordar, mas sempre muito respeitoso, sempre fui e sempre acreditei nisso. Professor, pastor, pessoas, autoridades, a gente tem que ter o respeito, tem que ter a sabedoria, interpretar, pode divergir, mas nunca ser mal educado. Então foi muito ótimo, adorei meus professores, foi muito bom. E foram tranquilos em relação a cursar, esses aprendizados que o senhor ia adquirindo na faculdade? Foi despertando alguma paixão já para a área que o senhor assumiu? Como é que foi essa? Pois é. Eu, na faculdade, eu fui descobrindo algumas coisas. Eu digo, na faculdade eu quero fazer cirurgia no futuro, extração de siso, sei lá, a parte cirúrgica. E fui despertando para esse lado. Mas depois que eu comecei a trabalhar mesmo, eu fui para os outros lados. E outra coisa, a minha turma, nós entramos em 35 na faculdade. Nos formamos em 33 da mesma turma, que parecia uma escola. O pessoal acompanhou junto, só 2 ficaram para trás. E 2 ou 3 retardatários que vinham de outras turmas se formaram conosco. Era muito legal essa turma também. Tenho saudades da turma, a gente se encontra a cada 10 anos aí, mas é bom. Da faculdade, o senhor foi já para começar a vida profissional. Quais foram as primeiras atividades profissionais que o senhor desenvolveu? Pois é, eu saí de Santa Maria e fui para Candelária. Eu recém-casado, me formei, casado, e fui trabalhar em Candelária, que era a terra da minha ex-mulher. Também fazia odontologia. E aí comecei a trabalhar em Candelária, assim, com grande dificuldade, não tinha, digamos, sindicato, posto de saúde, nem prefeituras, nem convênio para trabalhar. Então eu abria o consultório lá, comprei um consultório usado, financiado por um outro amigo, e assim fui indo. Até hoje eu digo, eu não sei como é que as pessoas tinham coragem de entrar no meu consultório, de tão simples que era. Então eu pensava, é simples o equipamento, o mais simples possível, tudo mais simples, mas eu digo, é simples, mas é caprichado, é higiênico, aqui o pessoal vai ver tudo certinho. E é assim que eu comecei. E aí o pessoal foi começando a consultar com o senhor, e aí aos poucos eu comecei a trabalhar, então o cara chega novo numa cidade, não conhece ninguém. E aí eu comecei a trabalhar, eu tive um incentivo, um cara em Candelária, o Moacir Tumé, que foi prefeito de Candelária, ele era dentista e ele trabalhava no sindicato rural. Então, às vezes, ele não conseguia atender toda essa população do interior e ele me encaminhava alguns pacientes e aí eu ia trabalhando, ia divulgando o meu nome, com muita dificuldade. Demorou. E depois, mas ainda fazendo uma odontologia, vamos dizer assim, geral. Isso. Né? E depois o senhor partiu para uma especialização um pouco mais adiante. Exatamente. Quando entrei, devido a uma formação muito boa que eu tive em Santa Maria, eu fazia tudo. Desde extração de siso, menos ortodontia. E a ortodontia, colocar aparelho, surgiu por acaso. Porque eu pensava assim, eu sempre tenho que fazer o bem, tenho que fazer as coisas bem feitas e tenho que
as pessoas que me procuram, eu tenho que dar uma satisfação e tenho que fazer as coisas, tenho que me virar. E a ortodontia surgiu por acaso. O que acontecia? Às vezes vinham pessoas, principalmente no interior, e tinham os dentes tortos na frente, aqueles caninos por cima, aquela bagunça. E eles diziam assim, doutor, extrai esses 6 dentes da frente e vamos fazer uma chapinha, porque minha filha vai casar agora, não sei o quê, está com 15, 16 anos. Eu dizia, pelo amor de Deus, não tire esses dentes. Aí eu fazia uns aparelhos móveis, eu estudava muito em livros, porque não tinha internet na época, em 1985, eu me formei, e aí eu começava a fazer uns aparelhos móveis. Eu resolvia a situação daquelas pessoas. Então eles diziam, que maravilha. E aí foi indo, devagarinho, eu fui pegando o gosto pela ortodontia. Vamos fazer um breve intervalo, né, para os nossos comerciais. Retornamos em seguida. Valeu. Estamos de volta com o Vale Compartilhar aqui na Rádio Vale 99.1 FM, meia hora de entrevista, onde apresentamos trajetórias de vida, experiências e perspectivas das pessoas que fazem diferença na comunidade cachoeirense. Hoje estamos batendo um papo com o Dr. Bagiotto. Dr. Bagiotto, e depois de retornar, o senhor fez essa especialização em ortodontia, continuou em Candelária? Tá, eu fiz eu comecei empiricamente fazendo esses trabalhos, e na época fazer especialização em ortodontia era muito difícil, o acesso, você entrar para se especializar. E aí comecei a fazer cursos preparatórios em Porto Alegre para entrar. 7 anos depois de formado, 8 anos, um pouco mais. Comecei a fazer cursos preparatórios para passar nas provas de especialização. Então foi muito difícil ter acesso à especialização. Fiz em Porto Alegre, ia todas as sextas-feiras fazer curso. Depois eu fiz em Curitiba, um curso mais prático para trabalhar com aparelho. Fiz 18 meses em Curitiba. Aí de Curitiba eu conheci um pessoal da Camilo Castelo Branco de São Paulo e vinha dar especialização em Joinville. E aí eu fiz provas em Joinville e passei para especialista em Joinville. Aí eu fiz mais 2 anos a especialização com diploma em Joinville, para Camilo Castelo Branco. Já na área da ortodontia. Na área da ortodontia. Então foi um longo período anterior de preparação e depois eu entrei em Joinville. Foram muitas e muitas viagens pelo mundo aí, até Joinville, até Curitiba. Até conseguir. E aí retornou para Candelária. Eu retornei para Candelária. Continuei trabalhando e aí eu tinha muito trabalho, porque acumulou clínica e acumulou ortodontia. E aí eu já não tinha mais tempo no meu consultório de tudo. Começava às 6 da manhã, 8 da noite. Aí não dava. Era muita coisa. Aí eu chamei mais um dentista para trabalhar no meu consultório. E esse dentista de Sobradinho chamou o primo dele para trabalhar junto. Então já formamos um trio ali para trabalhar. Eu fiquei mais com a parte de ortodontia e eles ficaram com aquilo que eu fazia anteriormente. E como é que vem para Cachoeira? Qual é essa relação? Como é que cai aqui? Cachoeira é assim, eu tinha os conhecidos em Cachoeira, os parentes da minha ex-mulher também era de Cachoeira, da UED. E aí tinha esse contato, e eu conheci o Maximiliano Moriço. E ele disse, vem trabalhar em Cachoeira, tá faltando pessoal de orto, vem para o meu consultório. E aí ofereceu. E eu comecei a vir para Cachoeira, graças ao Maximiliano Moriço, a Regina Moriço, pessoal ali, ao lado do Colégio Rio Jacuim, eles têm um consultório. E eu comecei a trabalhar em Cachoeira um dia por semana, e isso foi uma demanda tão grande que eu comecei a trabalhar um dia por semana, tive que vir 2 dias por semana na Cachoeira trabalhar. E aí eu depois me transferi para Cachoeira. Mas permaneceu ainda em Candelária fazendo... Inverteu a situação. E daí, depois, com a separação da primeira mulher, o que aconteceu? Eu resolvi trabalhar em Cachoeira, porque já trabalhava mais em Cachoeira que em Candelária, então trabalhava mais dias em Cachoeira que em Candelária. E aí, eu residi aqui, faz 25 anos que eu estou aqui, me adaptei muito bem, é uma maravilha. Adorei. Pois é, como é que é a vida em Cachoeira? Como é que é o seu cotidiano aqui na... Pois é. Cachoeira eu me adaptei bem, até porque eu tenho facilidade de me adaptar ao colégio interno. Imagina,
conviver com 100 e poucas crianças junto. Então a gente tem aquele jogo de cintura de se adaptar com as coisas. Eu me adaptei no colégio interno e aqui foi tranquilo de me adaptar na cidade. Adorei Cachoeira. Eu sou um cara que, por exemplo, eu jogo tênis, né? Eu jogava tênis. Então tinha a parceria do tênis para mim me integrar. E os dentistas que eram legais. Então foi tranquilo, muito, muito legal. Como é que é o seu cotidiano hoje? O dia a dia? Vai no mercado, vai na farmácia? Pois é, minha vida assim, agora eu já estou tirando o pé do acelerador, quase 40 anos formado, então eu pretendo sempre trabalhar menos. E aí a minha vida é assim, eu gosto de começar cedo no trabalho. Começo cedo e gosto de largar cedo. Então eu começo aqui às 7h30 no consultório, 5 horas da tarde o cara está saindo. Tá? Sexta-feira de tarde e sábado eu já não trabalho mais. Terça de manhã eu vou até as 9 horas, vou jogar um pádel, ou quinta de manhã, até as 9 horas da manhã eu vou jogar um pádel, eu vou para a academia. Então eu faço outras atividades assim, para me ocupar. E em casa, como é que é a família? Pois é, em casa filhos? Os meus filhos, tive 2 filhos. Então eu tenho um filho que está com quase 40 anos, ele é formado, trabalha em Caxias, é médico, anestesista. Eu tenho minha filha, que tem 31 anos, é engenheira química, trabalha na fábrica do Boticário em Curitiba. E aí, como eu tive uma outra mulher agora, que faz 25 anos que eu estou junto, que é a Cláudia Freiberg, e com ela, 2 enteados pequeninhos, que quando nós juntamos os trapos, como se diz, eles tinham 3, 4, 5 anos por aí. E aí se criaram comigo. Mas hoje não tem mais ninguém comigo, né? Um enteado está em agudo, fez psicologia, e o outro enteado, o que ele faz? Ele fez direito, largou do direito e está fazendo medicina, quase se formando em medicina em Santa Maria. A partir desse retrospecto, um pouco, o senhor está nos contando suas experiências, que conselhos o senhor daria para quem é jovem, até para o seu eu jovem, né, que está lá atrás, iniciando a vida? Uhum. O que o senhor falaria para ele? O que eu falaria, eu trilhei um caminho, e cada um tem que trilhar o seu, e eu acho que tem que ser pautado bem alicerçado. Isso que é importante para o jovem. Eu acho que a pessoa tem que estudar, tem que se dedicar e abrir novos horizontes. Ter uma boa formação, seguir o trilho do caminho do bem, não se envolver com maldade, e já está um grande caminho pela frente. Não se envolver com drogas, com a maldade, e aí vai para o bom caminho. Se esforçar, tem que trabalhar, não adianta. Lapidar a pedra bruta que existe dentro de si no dia a dia. Não adianta. O que ficou para trás, assim, que poderia ser resgatado, melhorado, ou perspectivas? Pois é, eu acho que resgatar, eu acho que não tem nada, assim. Eu tive uma vida boa, fui abençoado por Deus, eu acho. Eu tive muitas dificuldades, mas muitas dificuldades mesmo, né? Mas eu sempre tive uma fé dentro de mim e fui trabalhando isso, vencendo os obstáculos. Então a gente tem que vencer. Se os obstáculos são colocados, eles são para ser vencidos. A gente é testado a todo momento. Então tem que trabalhar em cima e vencer os obstáculos. Eu não tenho nada assim que eu acho que ficou para trás na minha vida. Eu acho que foi muito boa, muito legal. Apesar das grandes dificuldades desde a infância, lá no interior, que era difícil tudo. A pobreza, digamos, entre aspas, assim, de material, mas a rica de espírito, rica de amor, de família, de fraternidade, de comunhão com as pessoas na comunidade. Foi muito legal. Então, isso que a gente tem que levar. Algumas palavras para finalizar? Pois é, eu fiquei muito feliz pelo convite, ser escolhido. Não me sinto, assim, o melhor dos caras para falar sobre isso, mas... E não tenho também o dom da palavra, de falar, mas fui bem conduzido, fui bem direcionado e eu cheguei nessa entrevista muito bem. Fico agradecido mesmo, de coração. Um abraço para o pessoal todo, uma felicidade só. Muito obrigado por tudo. Eu que agradeço, como a gente conversava um pouco antes, né? Uhum. A ideia de resgatar a sua trajetória de vida para que as pessoas se espelhem e consigam observar que essas trajetórias, elas exigem
da pessoa muito esforço, né? Uma reforma íntima para poder superar suas dificuldades. Exatamente. E é isso que o senhor, né, demonstra em toda a sua trajetória de vida. Lhe agradeço. Eu que agradeço. Muito obrigado. Assim encerramos esta conversa no Vale Compartilhar, onde apresentamos trajetórias de vida, experiências e perspectivas de pessoas que fazem diferença na comunidade cachoeirense. Tenham todos uma boa semana e até a próxima quarta, das 13h30 às 14 horas, aqui na Rádio Vale 99.1 FM. Boa tarde.